Por decisão da Assembleia Geral da Unesco, realizada em dezembro de 2013, a luz e as tecnologias nela baseadas serão celebradas ao longo de 2015, que passará a ser referido simplesmente como o Ano Internacional da Luz. O trabalho de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Uma curiosidade, ele recebeu o prêmio Nobel, enfim, pelo efeito fotoelétrico e não pela teoria da relatividade, né? 1905 foi fundamental para a ciência e a tecnologia desenvolvidas a partir de 1950, incluindo a fotônica, tida como a tecnologia do século XXI. Com o intuito de homenagear o célebre cientista, o eletricista elabora um inusitado aquecedor conforme mostra a figura abaixo. E agora que a questão começa, então ele fez, né, um aquecedor, tal, com o formato ali do Einstein, o nome, né, não o formato do Einstein, o nome dele. Esse aquecedor será submetido a uma tensão elétrica de 120 volts. Opa! Temos um aquecedor, um formato de circuito elétrico, então definitivamente esse aqui é um dado importante. Entre os terminais A e B, e será utilizado totalmente imerso para aquecer a água que enche completamente um aquário de dimensões 30, 50 e 80. Então nós temos aí um aquário, um formato paralelepípedo. Então essas medidas, como é que eu calculo o volume a partir dessas medidas? Comprimento, largura e altura, basta multiplicar. Lembrando, volume de um paralelepípedo, desprezando qualquer tipo de perda, supondo constante a potência, que a questão já quer que a gente parta do princípio, que a potência desse aquecedor, ela é constante, ou seja, ela não vai variar. E considerando que a distribuição de calor para a água se dê de maneira uniforme, determine quantas horas de funcionamento aproximadamente ele será capaz de provocar uma variação de temperatura de 36 graus Fahrenheit. Variação de temperatura, vamos dar preferência em chamar de delta teta, porque a questão está querendo que a gente determine, calcule após quantas horas. Então a questão é que a gente calcule intervalo de tempo. Intervalo de tempo, tradicionalmente, é chamado de ΔT. Você está vendo? Porque eu não gosto de chamar de variação de temperatura ΔT também. Temos uma questão onde nós teremos que analisar variação de tempo e variação de temperatura. Por isso que eu, Débora, gosto de chamar de variação de temperatura ΔT. Eita, Débora, esse Fahrenheit! Tô achando que vai ter que mudar para a continuidade de medida. Deixa eu só destacar aqui a variação de temperatura, 36 graus Fahrenheit. Então, a questão é que a gente calcule isso aqui, ó. Calcule o tempo. Por isso que eu gosto de chamar de variação de temperatura delta teta. Em alguns livros, você vai se deparar com delta T grande. Em alguns livros, achando que vai amenizar, chama de delta T grande, variação de temperatura. Aí também teremos que trabalhar com quantidade de calor sensível, porque a questão está deixando claro que vai provocar nessa água variação do estado físico. Em momento algum, a questão está falando que a água vai evaporar. A questão está falando exclusivamente da variação de temperatura. Qual é a quantidade de calor responsável por variar a temperatura sem variar aí o estado físico? Quantidade de calor sensível. Segura isso daí. Bom, então os dados que a questão dá pra gente. Que esse circuito, com o nomezinho Einstein, que vai do A até B, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 120 volts. Essa diferença de potencial também é chamada de letrinha U, né? Então vamos colocar aqui, ó. A diferença de potencial entre os pontos A e B, 120 volts. A brincadeira aqui vai se dar com o cálculo de potência. Em potência, nós vamos reunir as importantes grandezas para a gente poder dar continuidade nessa questão. Como é que é o cálculo raiz de potência? Potência é a grandeza física que determina o tanto de energia que foi retirada ou tanto de energia que foi fornecida a um determinado sistema dentro de um intervalo de tempo. Vem comigo aqui, ó. Nós vamos chamar de watt. É justamente a energia dividido pelo intervalo de tempo. Unidade de medida de potência no sistema internacional é dado em watts. Que energia é essa que o sistema ele vai transferir ali, o circuito vai transferir para a água do aquário? É uma energia térmica. E essa energia térmica vai ser capaz de produzir qual efeito na água? Mudança de temperatura ou mudança de estado físico? Mudança de temperatura. Então, essa energia que nós vamos trabalhar é a quantidade de calor sensível. MC delta teta.
É a massa do corpício que vai receber, tá? Receber ou perder, no caso, vai receber essa quantidade de calor. Esse Czinho é o calor específico. Opa! Ah, Débora, ele vai entrar aqui na parada. Ele vai entrar aqui na parada. E o que é esse delta teta mesmo? É a variação de temperatura. Bom, dividido pelo tempo. Tem como a gente calcular a potência através das grandezas elétricas. O tempo é o que a questão quer que a gente calcule. Então, não é interessante que a gente dê continuidade nessa conta do jeito que está, não. Vou começar a calcular as coisas que a gente pode calcular, a quantidade de calor sensível e a potência. Vou começar pela quantidade de calor sensível. Vou colocar aqui com uma outra cor. É o famoso MC delta teta. O C, o calor específico, vou substituir. Tá. A questão dá a massa pra gente? Não dá massa. Lembra mais o delta teta, a questão dá. Variação de temperatura, dá sim. Mas informe qual unidade de medida essa variação de temperatura. Está informando em graus Fahrenheit. Lembra, a gente vai ter que transformar então, né? Isso. Mas a gente vai transformar para Kelvin ou para Celsius? É isso que eu fiquei na dúvida. Vamos olhar as unidades de medida dos dados. Olha aqui a unidade do calor específico. Caloria por grama grau Celsius. Significa que a massa colocada ali na equação tem que estar em grama e a temperatura, ou então a variação de temperatura, tem que estar em qual unidade de medida? Em graus Celsius. Mas a gente também tem uma equação quando envolve conversão de variação de temperatura. A equação é da seguinte maneira. Variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 5. Ué, Débora. A variação de temperatura em Kelvin, então, é igual à variação da temperatura em Celsius. Exatamente. Para a variação de temperatura, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Esse é um detalhe que pode nos ajudar muito em questões de termometria, tá? Porém, a brincadeira vai ficar com quais partes? Entre Celsius e Fahrenheit. Entre Celsius e Fahrenheit. Vamos substituir? Nossa, então aqui vai ficar, tem que ser a versão, né? Que aqui é por isso que eu não menti. Então vamos lá. Variação de temperatura na escala Celsius é igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit. O valor é de 36. Tá, Débora, 36 dividido por 9. Já vou meter bronca aqui, ó. Tá, é igual a 4. Fazendo o produto cruzado. Como é que vai ficar, então? A variação de temperatura na escala Celsius é igual a 20 graus Celsius. Beleza. Débora, tô gostando. Tá fluindo. Tá saindo isso aqui. Eu tô gostando sim, graças a Deus. A gente tem como encontrar massa a partir do volume? Podemos. Sabe por quê? Por conta desse dado aqui. A densidade da água. A questão informa pra gente a densidade da água. Que é o seguinte. A cada 1 centímetro cúbico, nós temos quanto de massa de água? 1 grama. Então, bebê, a gente pode calcular o volume. Sim, como é que a gente pode calcular o volume? Fala pra mim, como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo? Afinal de contas, o aquário tem formato de um paralelepípedo. Como é que eu calculo? Basta multiplicar as 3 dimensões. Débora, porque tá em centímetro, né? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Como é a unidade de medida para volume nesse caso? Vai ser centímetro ao cubo. Então, ao calcular esse volume, eu vou calcular em centímetros cúbicos. A partir do centímetro cúbico, eu vou saber qual é o valor da massa. Calculando o volume, nós temos 30 vezes 50 vezes 80. O que eu faço? Olha a malandragem. Eu faço isso aqui primeiro, ó. E depois eu acrescento os outros 3 zerinhos. Eu faço assim. O misericórdia que eu vou fazer com essa pinca de zero. Depois eu acrescento esses zeros a centímetros cúbicos. Nós encontramos o volume. Mas pela densidade, qual é a proporção do centímetro cúbico para grama? A cada 1 centímetro cúbico, nós temos 1 grama de massa. Então, nesse caso, se são 120 mil centímetros cúbicos de água, para a massa, 120 mil gramas de massa. Vamos colocar em potência de base 10? Bom, o valor da massa, 12 vezes 10 elevado a 4. Sim, podemos substituir o calor específico, uma caloria por grama grau Celsius? Podemos, porque a massa está em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, podemos substituir o calor específico por 1. E o valor da variação de temperatura em Celsius igual a 20.
Unidade medida. Bom, substituindo os valores, como é que fica essa unidade medida da quantidade de calor sensível? Em calorias, mais conhecido como Col. Olha aqui, nós substituímos o calor específico por qual valor? Uma caloria. Então, essa unidade medida do calor específico está entregando para a gente como ela quer que substitua na equação da quantidade de calor sensível. Massa tem que estar em grama, variação de temperatura tem que estar em graus Celsius, para que a quantidade de calor possa ser fornecida em calorias. Então, por isso que aqui, ficou em calorias. Agora, voltando lá para a potência. O ΔT, ou seja, o intervalo de tempo que eu vou calcular. Mas para poder calcular, qual é o outro valor que eu tenho que ter na equação para poder calcular o intervalo de tempo? Eu tenho que ir atrás do valor da potência. Em eletrodinâmica, nós vimos algumas maneiras de calcular a potência, não foi? Quem tem potência faz duas coisinhas. Quem tem potência, ri ao quadrado. Mas quem tem potência também faz o quê? Quem tem potência, fala ui. Isso aí. Tem uma terceira maneira. Tem o pote, o ao quadrado dividido por R. Porque os dados ali é mais prático, é mais rápido a gente usar essa terceira equação. É mais prático. Sabe por quê? O U, a questão dá pra gente o valor do U, dá 120 volts. Agora, esse R, sim, como se trata de um circuito elétrico com vários resistores, a gente não vai substituir por R, a gente vai substituir por quê? Pelo quê, melhor dizendo, né? Pela REC. É simples, pra gente dar continuidade, a gente só tem que calcular a resistência equivalente. Calma, a coisa mais simples que posso imaginar. Calma que eu não dei esse tiro à toa. Nós temos que calcular, obviamente, com os ramos pelos quais a corrente elétrica vai passar. Olhando a estrutura aí do aquecedor, tem vários pontos que a corrente elétrica não vai passar, porque não tem pontos para fechar o circuito elétrico. Então, sabe como é que vai ficar o caminho dessa corrente? Vamos lá, vem comigo. Vai sair do ponto A. Vem para cá? Não vem não, porque não tem como fechar, tá vendo? Então, ao sair do ponto A, olha o caminho da corrente. Tchurururu, a corrente vem para cá? Não vem, não vai, porque não tem onde fechar o circuito. Então, fique tranquilo. A corrente vai passar batido. A corrente vai passar por aqui? Vai. Opa, tem como a corrente fechar? Então, a corrente passa. Vai. Ó, a corrente vai para cá? Não tem como fechar? Não tem como. Então, a corrente agora aqui, ó, ela tem que ver por onde... Opa, deixa eu ver por onde eu vou passar. Tem corrente para cá? Não tem, porque não vai ter ponto para fechar esse circuito, então esquece. Continuando o caminho, a corrente vai subir aqui? Não vai, porque também não tem pontos para fechar. Então, continuando o caminho da corrente, a corrente aqui vai subir? Não vai, porque a corrente não vai encontrar pontos para fechar o circuito. Então esquece, continuando o caminho. Quando chegar aqui, a corrente vai subir? Não, porque também não tem ponto para fechar o caminho. A corrente, ela busca a maneira, opa, onde vai fechar aqui para poder passar? Aí também ela busca esses tipos de caminho. Continuando, agora vai diretão. Opa, vem aqui, agora sim. Viu quantos resistores caíram fora? Esses resistores vão estar associados em série ou em paralelo? Em série. Então, agora eu vou somar a quantidade de resistores e cada resistor vale um ponto. Então, vamos ver como é que ficou. E somar, tá? Associação de série, como é que a gente calcula a REC? Basta somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Agora tem como a gente matar esse pote. O ao quadrado é 120 vezes 120 dividido por 12. 120 dividido por 12 é igual a 10. 10 vezes 120, basta acrescentar mais um zerinho. Só que, atenção, colocando o U no sistema internacional, volt, o R no sistema internacional, ohm, qual vai ser a unidade medida para potência também no sistema internacional? É o watts. Onde tem o plot, eu vou substituir por 1.200. Isso. Onde tem quantidade de calor sensível? Ah, Débora, você não vai me enrolar, não. Você não vai complicar minha vida, não. É esse valor. Então, atenção. Caloria é a unidade medida para energia no sistema internacional? É o Joule. Uma vez que você substituiu o valor de potência pelo watts, a energia também tem que estar no sistema internacional. Então, não, a conta ainda não acabou por aí. A gente vai precisar transformar caloria para joule.
Eita, Débora, como é que a gente faz isso? Mulher de Deus, como é que a gente faz? A questão passa pra gente que uma caloria é igual a 4,2 joule. Então, a questão, nós calculamos o 240, né? A gente calculou 240 vezes 10 à quarta, não foi? Foi isso? Nós calculamos? Foi. Então, se você quiser colocar num resuminho maior de potência de base 10, pode também colocar 24 vezes 10 elevado à quinta. Equivale a quantos joules? Vai dar 100,8 vezes 10 elevado à quinta. Essa vírgula que tem aí, ela pode sumir essa vírgula? Pode. Se você fizer o seguinte, ó. Esse x é a mesma coisa, 1008 vezes 10 elevado à quarta joule. Então, o valor agora em joule, 1008 vezes 10 elevado à quarta, dividido pelo tempo. Delta T, tá aqui dividindo, né? Vai para o outro membro, multiplicando. Só tô mexendo aqui com... Como é que eu faço para tirar? Logo, delta T é igual a 1.000... Pelo amor de Deus, Débora, socorro. Dividido por quanto? 1.200. Bom, toda vez que eu vejo um número seguido de uma potência de base 10, eu sempre gosto de manipular, matematicamente falando, de uma tal maneira que esse número à frente da potência de base 10, ele seja um número maior em relação ao denominador. É porque fica mais fácil a conta. Porque se fosse fazer dessa maneira, sabe quanto é que ficaria? 0,84. E aí, me aproveitando dessa potência de base 10, olha o que eu vou fazer. Delta T, eu vou pegar 2 zerinhos dessa potência de base 10. Olha como é que isso aqui vai ajudar. Vou pegar 2 zerinhos. 1.008, colocar 2 zerinhos. Se eu peguei 2 zerinhos, agora vai ser 10 elevado a 2. Dividido por 1.200. Olha o que eu vou fazer. Agora sim, 1.008 dividido por 12 é igual a 84. 84 vezes 10 elevado ao quadrado, segundos, tá? Qual é a unidade medida para tempo no sistema internacional? Segundos. E a última parte, passar para a hora. Em 1 hora, eu tenho 3.600 segundos. Qual vai ser o valor em hora referente a 8.400 segundos? Aproximadamente 2,33 horas. Amém?